Uma coisa importante de se perceber é o seguinte: quando você fala de uma equação trigonométrica, em geral, ela pode ter mais de uma solução. Ela pode ter infinitas soluções, na verdade. Tudo vai depender de qual que é o espaço que você está considerando que os valores de x, por exemplo, podem assumir. Então, para a gente dar qual que é a solução, qual que é o conjunto solução de uma certa equação trigonométrica, né? Primeiro, quem que é esse cara? O conjunto solução são todos os valores de x que satisfazem a equação. Todos os valores de x que estão dentro de um conjunto aqui que eu estou chamando de universo. O que é o conjunto universo? É o espaço de valores que o x pode assumir. Já a solução são os valores que o x assume. Os valores de x que fazem a equação dar certo. E o universo são todos os valores possíveis que ele pode assumir. Como assim? Não estou entendendo. Vou te mostrar aqui melhor aqui agora para você sacar essa diferença. Exemplo, qual que é a solução da equação seno de x igual a meio? Fala, tá, seno de x igual a meio, basicamente é o quê? É pesquisar, é procurar aí, cara, qual que é o ângulo que me dá um seno igual a meio. Aí surge talvez uma ambiguidade. Você fala, cara, peraí, ó, eu consigo pensar em um ângulo que o seno é meio, 30. 30 graus, seno de 30 é meio. Aí você poderia falar, beleza, o x pode ser 30. Pô, beleza, tá. Só que aí existe um outro ângulo também, então aqui, ó, x é igual a 30. Você pegar x é igual a 30 graus, quando você projetar no eixo dos senos, o seno vai dar meio. Ok, só que se eu caminhasse então 30 graus aqui também, a partir do eixo horizontal, o seno também ia dar meio. Que ângulo é esse? Vamos destacar aqui então. Esse ângulo aqui seria a mesma coisa que eu andar 180, que é andar até aqui, e voltar 30. 180 menos 30 daria 150. Aí você fala, ah, beleza, então esse cara aqui, ó, é o ângulo de, vamos colocar aqui, ó, 150 graus. Pô, beleza. Se o ângulo for de 150, beleza, tranquilo. O seno também dá meio. Só que você poderia ir além, você poderia falar, cara, peraí, existem outros ângulos também, tipo assim, e se eu pegar o ângulo de 390? Quem que é 390? 390 é o seguinte, é você andar 360, dar uma volta completa e depois pegar e andar 30. Sacou a ideia? Você fala, não é mesmo. Mas peraí, então você poderia pegar outro. Você poderia pegar, por exemplo, o ângulo de 750. 750? Quem que é esse cara? 750 é 720. 720 é 360 mais 360. Então dei duas voltas, 720, e depois andei mais 30. 720 mais 30, vim parar no mesmo lugar. 750. E você entendeu a ideia? Cara, esse negócio aqui não ia acabar nunca. Para o 150 também, eu tenho vários caras côngruos a esse. Então, peraí, se eu for pensar em uma volta completa, se eu for pensar que o x é um ângulo de 0 a 2π, de 0 a 360, eu teria duas soluções. Se eu limitasse e falasse, não, o x é um ângulo do primeiro quadrante, então eu teria uma solução. Não, o x pode ser qualquer ângulo, então eu teria uma infinidade de soluções. Então assim, via de regra, se estiver fazendo um exercício que não falou nada, você assume que o x pode ser qualquer coisa. Ou seja, o seu conjunto universo, os valores que x pode assumir é qualquer um. Então qualquer valor de x que faz a equação dar certo é uma solução. Então vai fazer parte do seu conjunto solução. Mas em alguns contextos a questão vai limitar os valores que o x pode assumir. Então eu falo o seguinte, olha, resolva para mim a equação seno de x igual a meio, sabendo que x tem que ser um ângulo do segundo quadrante. Ah, então, peraí, no segundo quadrante teria só uma solução. Então, o seu conjunto solução, ele acaba mudando muito se você muda o conjunto universo. Os valores que o x pode assumir para fazer aquela equação dar certo. Então, sempre que a gente quer resolver a equação, a gente quer achar os valores de x que solucionam ela. Isso vai depender de qual é o espaço onde eu posso buscar esses valores de x. E aí, só para ilustrar melhor, digamos que eu estou dizendo para você que o x tem que estar aqui. O x tem que estar entre 0 e π sobre 2. Entre 0 e π sobre 2 é essa região destacada de amarelo, entre 0 e 90. Se o x tem que dar entre 0 e 90, quem é o seu conjunto de solução? Bom, você sabe que o único ângulo que faz o seno dar meio é esse cara aqui. É o ângulo de 30 graus. Beleza? Não, então daqui, ó. 30 graus. Tá, beleza, então o seu conjunto de solução é esse aqui. X é igual a 30 graus. Você pode colocar assim. Beleza, esses são os valores de x. Tá, agora e se eu te falar o seguinte, não, olha só, eu quero que você resolva aquela mesma equação para mim, seno de x
igual a meio, só que agora nesse espaço de possíveis valores de x. Você só pode pegar um x que está aqui entre menos 90 você sabe que anda 90 no sentido horário, e mais 90 no sentido anti-horário. Ou seja, ele tem que estar nessa região aqui, ele tem que estar no primeiro ou no quarto quadrante. Então, o que aconteceu? Mudou os valores onde você pode buscar o x para solucionar a sua equação. Sacou? Eu estou te dando a equação, eu te falo, cara, eu quero que você resolva essa equação, mas resolva buscando o x só nesse espaço, só nesse intervalo. Aí você olha para isso aqui e fala, olha o que aconteceu. Você fala, cara, nesse caso, não mudou nada na minha vida, não. O único valor de x nessa região amarela que vai me dar um seno que vale meio é x igual a 30 graus. Então não mudou nada. Tá aqui, o x igual a 30 graus, tá aqui, ó, 30, vai me dar um seno que vale meio. Então olha o que aconteceu nesse caso. Eu aumentei o conjunto universo, eu aumentei o espaço onde você pode pesquisar e buscar valores de x que o seno dá meio, mas eu não mudei o conjunto de solução. O conjunto de solução é o mesmo, cara, x é igual a 30. Apesar de eu ter aumentado a possibilidade de valores que o x poderia assumir, eu continuo tendo só um valor que faz o seno dar meio. Sacou a ideia? Mas eu poderia te falar diferente, olha, resolva aquela equação, só que agora dentro deste conjunto universo. Ou seja, o x pode assumir valores entre π sobre 2, 90, e 3π sobre 2, ou seja, 270. O x tem que estar no segundo ou terceiro quadrante. Beleza, nesse caso você fala, cara, 30 graus já não é mais uma possibilidade. Pô, mas o seno de 30 é meio. Não, o seno de 30 é meio. Só que na questão tá falando, cara, resolva essa equação sabendo que o x tem que estar aqui. Ah, tá, e x igual a 30 não está nesse espaço. Eu só posso escolher valores de x que estão nesse intervalo. Faz parte do problema. Ah, beleza, então nesse caso agora você vai ter um único valor de x que satisfaz a sua equação, que seria esse aqui. É o x igual a, 150. Ah, beleza, se eu for pegar o x igual a 150 graus, o seno vai dar meio. Então, o que é o seu conjunto de solução? Tá aqui, ó, 150 graus. Perceba que mudou. Você sacou a ideia então, né? Sempre você vai ter muitas soluções. Dependendo do que te falarem ali, olha, o x, você tem que buscar nesse intervalo, você tem que buscar um x nesse intervalo. Então, você sabe quem que você busca. Então, o seu conjunto de solução, ele acaba mudando de acordo com a escolha dos possíveis valores que o x pode assumir. Então, agora seria que o 30 deixou de entrar, apesar do seno de 30 ser meio, e o 150 passou a entrar, porque é o único cara que tem seno meio que está na região que ele escolheu pra gente. Então, beleza, mais um caso aí. Eu te falo o seguinte, ó, o x tem que estar entre π e 2π, ou seja, entre 180 e 360. Quem que é essa solução? É esse aqui, conjunto vazio. Você pode escrever, cara, não existe valor de x que satisfaz a equação. Verdade, agora não tem mais solução. Porque agora você sabe que os únicos valores de ângulos que tem seno igual a meio vão estar aqui, cara, no primeiro e no segundo quadrante. Então, nesse caso aqui, eu te falei para você pesquisar valores de x numa região onde não há nenhum x que tem seno meio. Tem x aqui que tem seno menos meio, mas menos meio não me interessa. Beleza? Eu quero que o seno dê meio. Então, aumentando mais ainda, suponha que agora eu te falasse, olha, o x tem que estar no primeiro ou no segundo quadrante. Qualquer valor de x entre 0 e 180 você pode escolher. Ah, então agora você sabe que o seu conjunto de solução vai envolver os dois caras. Olha, eu tenho duas possibilidades de solução para essa equação. Tanto aqui, se o ângulo for de 30 graus, quanto de 150. Os dois caras fazem o seno dar meio e os dois caras estão nessa região aqui, ó, em que o x está aqui, ó, x tem que pertencer a esse intervalo, 0π. Esses dois caras estão na região de valores que o x pode assumir. Beleza? Então, tenho duas respostas. E aí você poderia ainda ter o seguinte, cara, o x ele pode ser qualquer número. O x é um número real qualquer. Resolve para mim, então, essa equação, sendo de x igual a meio, sabendo que x pode ser qualquer número, qualquer ângulo. Então, via de regra, quando o problema não te falar nada, não te especificar o conjunto do universo, não te especificar quais são os possíveis valores que o x pode assumir, é porque você está nesse último caso. O x pode assumir qualquer valor. Cara, se ele pode assumir qualquer valor, alguém poderia achar o seguinte, cara, então vai ser essa mesma resposta. Na verdade, não. Eu vou passar a ter uma infinidade de respostas, porque simplesmente se eu for pegar esse cara aqui, o x pode ser 30 graus, beleza? Ou se preferir, vamos escrever aqui agora em radiano, 30 graus seria π sobre 6. Só que eu teria um outro ângulo que tem seno 30, que tem seno meio, que é eu andar 30 e depois dar uma volta, mais 2π. E por aí vai, então olha só, se eu pegar aqui ó, esse ângulo, ó, π sobre 6, mais 2π, também vai ter seno igual a meio. Se eu pegar aqui ó, 2π vezes 3, também significa eu pegar o quê? Significa que você vai dar 3 voltas aqui, 1, 2, 3 em cima desse cara.
vezes 7, por exemplo. Eu vou dar 7 voltas em cima desse cara. Então a gente fala que a solução é o seguinte, 2π vezes k. K é um número inteiro. K pode ser 1, 2, 3, 4, 5, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, porque eu posso também dar voltas no sentido contrário, não tem problema nenhum. Então, se eu pegar o ângulo de 30, que antes era a minha solução, e ficar dando várias voltas, então ficar somando múltiplos de 2π, o seno continua sendo meio. Mesma coisa para o 150. Se eu for pegar o ângulo de 150, que seria então π menos π sobre 6, e π menos π sobre 6 seria 5π sobre 6. Está curtindo essa aula? Seria muito massa se tivéssemos materiais complementares, tipo teoria, listas de exercícios, resumos sobre essa aula, né? Pois é, tem. Vai no link da descrição e baixa aí. Falou! Então 5π sobre 6 é 150, tá? Pode fazer essa continha aí. 5π sobre 6 é 150. Se eu pegar o ângulo de 150, que é esse camarada aqui, e ficar dando várias voltas em cima dele, eu também vou ter, aqui ó, esse cara aqui seria o 5π sobre 6. Agora, se eu pegar 5π sobre 6 mais 2π, mais 4π, que é 2 voltas, mais, enfim, vários múltiplos de 2π, eu também continuo tendo soluções. Então, tá aqui 2π vezes k. Então, agora, esse é meu conjunto de solução. Você tá vendo que agora, cara, esse k, vamos colocar aqui, ó, o k, ele é um número inteiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, menos 1, menos 2, menos 3. Agora você tem infinitas soluções para a sua equação, que seria o 30, o 150 e todos os infinitos arcos côngruos a ele. Então é bem comum a gente somar isso aqui em soluções, somar esse termo 2kπ, ou 2 vezes π vezes k. Então 2π significa uma volta e k são várias voltas que você pode ficar dando em cima daquele arco. Você vai estar construindo arcos côngruos que têm o mesmo seno e o mesmo cosseno. Então tá aqui, se não te falar, mas cara, resolve essa equação aí pra mim. Ninguém te especificou quais são os valores que o x pode assumir. Então você assume que é esse caso. X pode assumir vários valores. Em geral, você vai ter infinitas soluções para a sua equação. Os arcos côngruos é o que você tem que ficar ligado para pegar essa infinidade de soluções.